Caros colegas, por favor, se quiserem participar neste acontecimento, era ótimo se fizessem aqui um meio círculo à nossa volta. Está tudo sentado na plateia. Ora bem, sombras e luzes do futuro. Nós estamos aqui hoje para celebrar a mulher. Penso que não é preciso dizer porquê, mas eu vou lembrar. Porque, durante séculos, a mulher foi diminuída, foi desconsiderada, foi impedida de ter voz, foi até, vejam bem, considerada como tendo menos inteligência do que o homem, de quem, aliás, teria sido moldada segundo o mito bíblico que está descrito no Gênesis. Celebremos, pois, a mulher, mas a proposta é, partindo deste pretexto, deste pré-texto, ir um pouco mais longe. Reparem, se olharmos em volta, apesar de todas as conquistas da humanidade, nós não encontramos grandes motivos para o optimismo. Guerra de todos contra todos, crise ecológica, onde se inclui a ambiental e a climática, riscos tecnológicos. Nós vivemos num tempo em que as grandes narrativas colapsaram, em que a verdade se tornou relativa. E as autocracias e a plutocracia vingam. E até estamos em risco de ver a força da lei substituída pela lei da força. As democracias entraram em decadência, transformadas pelo populismo e pela demagogia, dando razão às reservas que Platão tinha quanto à democracia. Já se ouvem até algumas vozes, algumas pessoas a verem no horizonte, a sentirem, ouvirem os uivos das bestas loiras de Nietzsche. E há quem diga que terminou, que isto é o fim da paz perpétua que Kant sonhou. Portanto, temos um mundo que é caos e incerteza. Nós somos capazes, é certo, de grandes feitos, prodigiosos feitos, mas também das maiores infâmias e indecências. E nós respiramos arrogância. Neste Dia da Mulher, portanto, eu penso que é oportuno lembrar quem somos. E quem somos nós? Humanos, mortais. Segundo Virgílio Ferreira, um saco de fezes ambulante. Portanto, para isto, para lembrar quem somos, quem realmente somos, trazemos Medeia, Andrómaca e Figénia. Perguntarão, porquê estas figuras da tragédia? Convém lembrar que, segundo Hegel, no centro da tragédia está sempre um conflito insolúvel entre duas ordens éticas particulares, encarnadas, neste caso, em personagens que estão votadas à destruição mútua. Já devem estar a ver o porquê da tragédia. Porque ela faz parte da nossa vida. Porque nos confronta com a condição humana, com a nossa fragilidade.
ela é um espelho do que somos, da nossa natureza. Porque, enfim, através dela, e eu sou bem, talvez sintamos o terror e a piedade que, ao fim e ao cabo, é a verdadeira finalidade da tragédia. Talvez o realismo da cosmovisão trágica nos ajude, portanto, a compreender melhor as grandes questões existenciais e a sermos menos arrogantes. Ora bem, em 3 sonetos, Jorge Melícias, um grande poeta, meu amigo já agora, tematiza e recria poeticamente estas figuras da mitologia e da tragédia grega. Nós veremos que a tragédia que sobre elas se abate não é apenas fruto da ira dos deuses, nem apenas frutos das circunstâncias sociais e políticas. Ela também é devida às escolhas que estas figuras fazem. Vamos então começar com Medea. Só para aqueles que não conhecem esta figura, esta personagem, Medea está ligada à expedição dos Argonautas que, comandados por Jasão, foram à Cólquida, fica ali na zona do Mar Negro, ali perto da Geórgia atual, foram buscar o belo rei. Medea era uma princesa, mas enamorou-se por Jasão. E abandonou os seus interesses de princesa e a sua família e vai ajudá-lo na sua empresa, casa com ele e tem dele 2 filhos. Só que mais tarde, Jasão vai traí-la por interesse social e político e vai casar com outra princesa, filha do rei Creon. E Medea é rebaixada à condição de concubina. Vejam bem, estrangeira, traída, desprezada e abandonada, recusa a sujeição e toma o destino nas mãos. Por vingança brutal, mata os filhos e deixa Jasão viver, para viver com esta, para expiar e sofrer estas mortes. Medea, para terminar, Medea matou em si a compaixão, certamente por loucura, como diz o poema, mas também certamente por uma réstia de razão. Ela vai dirigir-se ao coro, que insistentemente pede aos deuses que intervenham para evitar a catástrofe já anunciada. Este poema vai ser lido por Cristina Tevez. Medea dirigindo-se ao coro. Perdão, perdão, perdão é a única inocência que não posso permitir. De resto, choro tudo. O intento acima da diligência, o punhal bem mais que o gesto. Vós que deste amor aziado e funesto, me quiseste generosa violência, abnegação, brandura, onde tudo era este. Como ousais agora rogar-me clemência? Ainda que o mal exista, porque existo, e que eu seja aos vossos olhos minha ação, se nada mais, sabei ao menos isto, que eu matei foi em mim a compaixão, e a loucura teve tanta parte nisto, como parte nisto teve uma réstia de razão. O que é que representa Medea? Representa a íris grega, ou seja, a desmesura, o excesso. Ela vai fazer uma justiça excessiva, selvagem, animalesca, promove um ajuste de contas
bárbaro e cruel que subverte todas as leis dos deuses, as leis naturais e a lei da polis. Podemos ver, é certo, Medea como vítima do choque de culturas. Choque de culturas. Uma mulher que não se resigna ao papel de vítima das convenções sociais e da vontade de poder. Mas também, se olharmos, se usarmos os nossos códigos morais de hoje, ela representa a personificação da vítima, da vingança, uma raiva cega que impede de pensar e agir racionalmente. O segundo soneto é sobre Andrómaca. Muito rapidamente sobre Andrómaca. Não sei se já leram a Ilíada de Homero, provavelmente não. Deve ser, no meu entender, é a obra mais extraordinária escrita pelo homem. Andrómaca era mulher de Heitor que esfiava os exércitos de Troia. Mataram o Heitor, que foi Aquiles, tiraram o filho de colo de Andrómaca e deitaram-no das muralhas abaixo. Ela depois foi levada como despojo de guerra pelo filho do Aquiles, feita escrava e concubina e parido um filho teu. Ela personifica o testemunho da derrocada de um mundo e a submissão ao domínio do agressor. Representa a vítima de guerra que sobrevive. Lembrem-se do que aconteceu nos campos de concentração daqueles sobreviventes. Pronto. Mas carregando um sofrimento atroz. Ela vai aceitar o sofrimento no seu destino, continua sempre fiel à memória do Heitor, mas vive subjugada, consumida pela culpa dos sobreviventes. Não ter colocado fim à sua vida e, ou pelo menos neste caso, não ter secado a sal o seu ventre. O poema A Contrição de Andrómaca vai ser lido por Amélia Faria. Nunca as moiras fiaram tamanho mal, nem nunca sobre esta terra desvalida um coração de uma só mortal surgiu desse fio tão funda ferida. Nunca foi de consolador tão imerecida e ainda assim, por tão odiosa e feral, nunca, de entre todas, uma única vida mereceu compaixão igual. A minha falta, esta culpa por ofício, esta cobardia que com o dolo assente, não a linhagem que me foi suplício, mas a infame perpetuação do que consente. E se não o derradeiro e nobre sacrifício, pelo menos o ter secado a sal este meu ventre. O terceiro soneto é sobre Ifigénia. Quem é Ifigénia, cujo nome significa forte desde o nascimento? Ela é testemunha porque no dia assim que a conheci eu trouxe-lhe este poema. Ela é filha do herói grego Agamemnon, rei de Micenas, que mandou os gregos, os aqueus, à cidade de Troia, onde vai ser cercada, descrita na Ilíada de Homero. Aceitou ser sacrificada para que a armada do seu pai tivesse ventos favoráveis até Troia para regressar aquela peste que se chamava Helena. Ela personifica o sacrifício em nome de um bem maior, pois, como ela diz, caminho para a imortalidade, não para a morte. Mas também representa a mulher inocente, vítima dos poderosos, neste caso, dos deuses. O poema Ifigénia, a caminho da imolação, vai ser lido por Rita Santos. Aquilo que a história chamará a colação
é o botim que sobeja do que perverto. Candura, inocência, grata abnegação. O pouco que não meu, para vós reverto. Tudo o que existe é esse estreito, esse concerto entre destino e assunção. Esse compromisso, esse justo acerto, que é a razão para lá de qualquer razão. Que o meu sacrifício exorte à festa e à alacridade. Que logo nem o consolo achará que o conforte. Mas que nada atalha a minha brevidade. O pó que vai de mim à minha sorte. Que eu caminho para a imortalidade, não para a morte. Muito bem, chegamos ao ponto fulcral, que é para dar sentido a eu ter trazido aqui 3 sonetos sobre estas figuras trágicas no Dia da Mulher. Olha, isto parece paradoxal, mas vão-me perdoar, mas eu vi isto desta maneira. Reparem, vimos como estas 3 personagens, unidas pela tragédia, reagem de forma distinta. E como se debatem internamente, divididas entre as paixões e a razão. Todos nós, penso eu, temos dentro de nós, em potência, uma Medeia, uma Andrómaca e uma Ifigénia. Elas também são espelho do que nós somos. Nós somos capazes do pior e do melhor. De nos deixarmos dominar pelas vestes sombrias das forças irracionais, cometendo as maiores infames. Também somos capazes de nos acobardarmos e molharmos para sobreviver. Só depende das circunstâncias. E até de dar a vida por um bem maior. Neste Dia da Mulher, o importante a referir é que nós humanos, mortais, capazes de descer à animalidade e também de ascender ao divino, podemos escolher o nosso destino e buscar um sentido para ele. Por muito custe aos deuses, aos poderosos deste mundo, a liberdade de escolha, por mais condicionado e terrível que seja, persiste em nós. E é esta a mensagem. Vamos agora concluir este momento cultural, digamos assim, com os 3 últimos poemas. Só quero chamar a atenção. Enquanto que na tragédia o poeta prescinde da sua voz para a dar às personagens, na poesia lírica, que é onde estamos, está mais vincado no que vamos ver, não são as aporias, as antinomias irreconciliáveis, o realismo do lado terrível da vida que interessa ao poeta, mas a sua subjetividade. O primeiro poema é Daniel Faria, um poeta que morreu jovem, num acidente estúpido, num convento para onde se tinha retirado. É aqui da zona. O segundo é de José Rui Teixeira. O tema é a mulher-mãe. E vão ser lidos por Paula Sousa. As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões e muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos. Digo, as mulheres. Ainda que as casas apresentem os telhados inclinados ao peso dos pássaros que se abrigam. É à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos degraus, olhando para eles, e muitas transformam-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças que, trepando, se penduram nos ramos do pescoço das mães. Ainda que as árvores irradiem cheias de rebentos, as mulheres
aspiram para dentro e geram continuadamente. Transformam-se em pomares. Elas arrumam a casa. Elas põem a mesa ao redor do coração. As mulheres são como meses e os filhos crescem em seu redor. Com o descuido próprio de crescer, os filhos desarrumam os afetos. Um dia abandonam a casa e deixam os brinquedos espalhados pelo chão. E as mulheres ficam vazias para sempre. Meus amigos, vamos terminar isto. Tenho um compromisso inadiável, portanto eu estive aqui a acelerar o máximo que pude. Vamos finalizar com um poema de Pablo Neruda, que já o ano passado foi aqui muito. Tão belo quanto o filho da mãe parece ter sido o seu autor. Não vou alongar-me sobre isso. O poema celebra a mulher como objeto de amor e de desejo. Coloca-nos, desculpem esta arrogância, na esteira da mítica Ilha dos Amores, para usar como metáfora o conhecido campo dos Lusíadas. É que ter prazeres divinos para compensar as agruras deste mundo, talvez nos transporte à transcendência. Elas põem a mesa ao redor do coração. As mulheres são como meses e os filhos crescem em seu redor. Com o descuido próprio de crescer, os filhos desarrumam os afetos. Um dia abandonam a casa e deixam os brinquedos espalhados pelo chão. E as mulheres ficam vazias para sempre. Meus amigos, vamos terminar isto. Tenho um compromisso inadiável, portanto eu estive aqui a acelerar o máximo que pude. Vamos finalizar com um poema de Pablo Neruda, que já o ano passado foi aqui muito. Tão belo quanto o filho da mãe parece ter sido o seu autor. Não vou alongar-me sobre isso. O poema celebra a mulher como objeto de amor e de desejo. Coloca-nos, desculpem esta arrogância, na esteira da mítica Ilha dos Amores, para usar como metáfora o conhecido campo dos Lusíadas. É que ter prazeres divinos para compensar as agruras deste mundo, talvez nos transporte à transcendência. Era bom ter aqui uma encenação. Oh, rapariga, te fugiste. Onde é que está? Anda cá. Anda cá. Porque ter aqui uma mulher expectante, livre para saber abrir ou inesperada, quem o Hugo, que vai ler o poema, se possa dirigir. Não há aqui uma candidata? Alguém que se ponha aqui? Vamos todos. Então, pronto. Hugo. A rainha. A rainha. Nomeei-te rainha. Há maiores do que tu, maiores. Há mais puras do que tu, mais puras. Há mais belas do que tu, há mais belas. Mas tu és a rainha. Quando andas pela rua, ninguém te reconhece. Ninguém vê a tua coroa de cristal. Ninguém olha a passadeira de ouro vermelho que pisas quando passas. A passadeira que não existe. E quando surges, todos os rios se ouvem no meu corpo. Sinos fazem estremecer o céu, enche-se o mundo com um hino. Só tu e eu, meu amor, o ouvimos. Eu queria desafiar os colegas que quiserem para virem aqui ler este. Eu tenho aqui o poema, está distribuído por aí. Desafio um homem a vir aqui. Não há homem? Não há ninguém? Humberto, não?
Eu vou ler. Entretanto, se houver candidato, Estou em serviço. se houver outro candidato, Estou em serviço, pá, não posso ver. pronto, se houver outro candidato a seguir. Ora bem. Madalena, anda cá. Porquê eu? Vou ler para lá. Nomeei-te rainha. Há maiores do que tu. Maiores. Há mais puras. Mais puras. Há mais belas do que tu. Mais belas. Mas tu és a rainha. Quando andas pelas ruas, ninguém te reconhece. Ninguém vê a tua coroa de cristal. Ninguém olha a passadeira de ouro vermelho que pisas quando passas. A passadeira que não existe. E quando surges, todos os rios se ouvem no meu corpo. Sinos estremecem no céu. Enche-se o mundo com lua. Só tu e eu. Só tu e eu o ouvimos. Quero um agradecimento público ao nosso diretor que permitiu este momento aqui. Um momento inusitado, um momento cultural que a escola precisa muito destes momentos. Este deve ter sido o meu último dia da mulher aqui na escola, penso eu, e portanto foi uma maneira que eu arranjei de vos dar um abraço a todos.